Oi pessoal, tudo bem? Mostrar um dos nossos relatórios aqui, que a gente começou a fazer adaptações para que ele seja gerado com a inteligência artificial, a nossa Ana, ok? Então tem um relatório que complicou bastante para a gente, porque às vezes tinha um cliente que ele pedia de uma forma, outro pedia de outra, outro pedia de outra forma totalmente diferente, com certas colunas, sem certas colunas. Então, passar essa inteligência, a gente passou para uma máquina que ela responde muito mais rápido e faz esse relatório muito mais rápido para a gente, ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, como que funciona. Aqui na parte de serviços eu fiz um relatório desse, ó, tem a parte de relatórios, consulta, faturamento de equipamentos, tá? Que é onde tem os faturamentos, onde é uma tabela de faturamento de todo período, tá? Desde o começo até o final. Então, por exemplo, assim, às vezes um cliente ele pedia, eu quero saber o que eu tenho para faturar esse mês, o que eu já faturei esse mês. Eu quero saber o faturamento de um cliente de um determinado de todo período, por exemplo. Eu quero saber quais são o que foi faturado daquele equipamento, né? Então eu tenho a tabela toda aqui destrinchada, onde você pode fazer esse relatório do jeito que você quiser. Então vou dar um exemplo aqui, ó, que tem esse relatório, ele mostrou todas as colunas que tem na tabela, ok? Tem algumas colunas a mais aqui que estão aqui dentro da parte de campos, que são as colunas de como que a gente pode falar? De características dentro do equipamento, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Então aqui, ó, para a gente gerar o relatório, ele já vem um relatório já pronto aqui, ele já tira para você de todas as informações, ok? Aqui em cima tem um campinho de pesquisa, onde a gente vai mandar a inteligência artificial montar para a gente o que a gente quer esse relatório, como a gente quer esse relatório, tá? Então, por exemplo, assim, eu consigo fazer um filtro, consigo pedir para ela um filtro, consigo pedir uma data, um período, consigo pedir um cliente, eu consigo pegar algumas colunas, eu consigo pedir do jeito que eu quero, tá bom? Vamos pegar aqui, por exemplo, assim, gerar o relatório com a coluna cliente, por exemplo, né? Contrato e tipo de contrato e data de faturamento. Vamos ver como que ele gera esse relatório para a gente. Aqui para gerar, ela vai processar isso daí, fazer toda a linkagem dos produtos lá dentro, dos equipamentos lá dentro, e vai trazer isso daí para você na hora que você quiser. Só você passar como que você quer que gere aqui, ele vai estar gerando aqui na hora para você, tá? Processou, ó, gerou cliente, contrato, tipo de contrato e data de faturamento. Como aqui eu tenho, vou pôr também aqui na frente o equipamento, ok? Que daí eu sei qual que é o equipamento também que ele vai gerar aqui para mim. Aí eu ponho o equipamento, vamos esperar ele passar aqui, passou, gerou com o equipamento aqui, ó. Tem equipamento, vou pôr o produto também, para mim saber a descrição do produto, do equipamento que ele está sendo locado aqui dentro do período, tá? Aí eu quero que ele gere aqui para mim, vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho a data de faturamento, né? Então tem todas as datas de faturamento. Então eu quero, por exemplo, somente com a data de faturamento dentro do mês 9 de 2024. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os equipamentos dentro dessa data que foram faturados e não foram faturados, tá? Que ele está pegando a tabela inteira, não estou especificando ali se ele está faturado ou não, né? Ele pega aqui e me traz para mim dentro desse período, do mês 9. Então ele vai trazer aqui para mim somente o mês 9. Se ele gera.
Aí ele gerou aqui o relatório para mim. Tem somente aqui, ó, mês 9 dentro do período aqui de locação que eu quero o relatório, né? Aí, se eu quiser, depois eu posso fazer um filtro por aqui ou não, né? Deixa eu pegar uma coluna também de fatura, tá? Que daí eu sei se ele foi... Qual é o número da fatura que foi gerado para ele, tá? Aí ele gera aqui. Deixa eu parar um pouquinho até ele gerar. Aí aqui ele gerou o relatório, né? Ele gerou, tá vendo? Ó, tem o número da fatura aqui, ok? Então eu já sei, se ele foi faturado, o que está com 0, quer dizer que ele não foi faturado ainda, né? Aí eu consigo fazer várias coisas dentro desse relatório. Eu posso abrir por aqui mesmo, por essa ferramenta de BI, tá? Que é uma mistura entre a inteligência artificial e a ferramenta de BI. Eu consigo fazer alguns filtros aqui se eu quiser fazer. Então, por exemplo, nesse cliente, eu quiser pegar um cliente em específico, eu tiro todos, eu peço só cliente Alisson, né? Ele vai mostrar só o Alisson na tela, tá vendo? Muito mais fácil de eu analisar os dados. Então, a inteligência artificial gerou as informações, eu venho aqui, eu seleciono e passo as informações, né? Ah, eu quero pegar também aqui a parte de valor, né? Para a gente saber quais são os valores que tem que ser faturados, tá bom? Parar aqui um pouquinho. Aí agora está mostrando aqui os valores que tem que ser faturados, ok? Ele mostra tudo na tela, ó. Pá, mostrou. Aí se eu quiser, por exemplo, gerar um gráfico, eu consigo gerar um gráfico também, que é uma ferramenta de BI, eu consigo gerar um gráfico, gerar um gráfico de linha, um gráfico de pizza, né? Para saber qual que é o cliente, saber a nível de valores, né? Ele consegue mostrar tudo isso aí para mim online, né? Se eu clicar aqui em tabela, ele volta na tabela. Se eu quiser exportar e gerar um relatório, fazer alguma coisa assim, consigo fazer diretamente daqui. Eu quero gerar um PDF, gero daqui. Quero gerar um Excel, gero daqui também. Então a ferramenta, ela fez, ela faz para você tudo que você precisar. Se eu quiser aumentar o nível de complexidade dessa ferramenta e passar para a inteligência artificial, ela consegue fazer. Então eu quero saber, dentro desse mês, né? Eu quero saber quais são os de maior valor, por exemplo. Pegar os 10 de maior valor. Mostre somente os 10 de maior valor. Vamos ver o que ele faz aqui, né? Aí vem aqui, põe gerar. Esperar um pouquinho. Aí aqui ele pegou e me trouxe, ó, né? Quais são os contratos aqui com o maior valor. Automaticamente ele já me traz na ordem aqui para mim, ó. Então tudo que eu pedi para a inteligência artificial, para a Ana, ela consegue me trazer nesse relatório de uma forma bem simples e rápida, e você pode pedir as colunas que você precisar, tá? Então ele é bem amplo, você consegue fazer qualquer tipo de coisa com esse relatório. Quiser aumentar o grau de complexidade para pedir para ela consegue entender e consegue te mostrar. Às vezes tem que pedir mais de uma vez, porque ela tem que aprender, ela vai aprendendo ao seu jeito de trabalhar, né? Então no começo você pode mostrar todas as colunas, por exemplo. Vou pegar aqui e vou mandar mostrar todas as colunas, né? Em vez de eu mostrar somente essa, para mim até aprender quais são as colunas que tem nesse relatório, mostrar todas as colunas, o relatório com todas as colunas disponíveis. Valor somente com a data de faturamento dentro do mês e mostre somente os 10 maiores, tá? Passa aqui gerar também, esperar um pouquinho. Aí gerou o relatório. Às vezes demora um pouquinho mais para ele fazer toda essa compilação de dados lá dentro. Mas eu pedi aqui um relatório com todas as colunas aqui, ele já me mostra, tá vendo? Todas as colunas, ok? Então ele me mostra a tabela de faturamento do mês, que eu tenho para faturar, o que já está faturado.
Ele me mostra também quais são os contratos, quais são os equipamentos, me mostra quais são os clientes, quais são os locais, né? Qual o local de contrato, qual o local de faturamento, tá? É uma tabela específica de equipamentos, tudo bem? Não é a tabela de contratos em si, que depois a gente vai fazer um outro desses somente para contratos, para deixar a inteligência artificial analisar os contratos de maior rentabilidade, etc. Então tudo isso daí a gente já está elaborando, tá? Então aqui já tem todas as colunas. Agora, um lance legal que tem no sistema que a gente colocou foi a parte de características dos equipamentos, que ficam por detrás dos equipamentos, né? São as características. Então o cara tem lá um computador, então ele vai falar se ele é um i5, se ele é um i7, se ele é um i3, se ele tem 4 GB de memória, 8 ou 16, se ele tem um HD, né? Então, se você tem, por exemplo, um equipamento médico, você consegue pôr várias características nele, você consegue colocar várias características além do cadastro do produto, e você define as características dentro do equipamento. Deixa eu mostrar aqui, deve estar aqui, ó, dentro do equipamento. A gente tem as características, tá? Aqui dentro. Deixa eu ver se eu vou trazer a característica desse daqui. Ó, data da próxima manutenção, né? Se eu quiser colocar uma nova característica, eu venho aqui, ó, Anvisa. Aí eu digito qualquer coisa lá, AN, tá? Gravo. E aí o que ele me traz? Ele traz aqui na parte de característica, Anvisa, ele me traz uma especificação específica para esse cadastro de equipamento, ok? Aí eu consigo tirar esse relatório com essas características aqui dentro também. Aonde que eu consigo fazer isso? A hora que eu tiro o relatório, eu tenho uma parte aqui no final, ó, que chama campos, tá? E aí lá embaixo eu tenho todas as características. Então eu tenho Anvisa, data de manutenção, todas elas que eu quiser mostrar, está aqui disponível. Eu ponho um aplicar, ele vem aqui no final e coloca as características. Aqui não tem nenhum. Deixa eu pegar de todos os produtos para mostrar. Quer ver? Ele vai montar para mim a característica. Girar. Esperar um pouquinho. Aí já que ele já mostrou o relatório, ok? Se eu quiser mostrar as características aqui, eu venho aqui em campos e habilito aqui as características. Okay? Vou habilitar todas. Vai mostrar todas as características aqui no final. Data da próxima manutenção, produto descrição, data da manutenção, Anvisa, tá vendo? Inclusive aquela que eu coloquei lá. Ele me mostra aqui dentro do produto. Se eu quiser fazer um filtro, eu consigo fazer um filtro direto por aqui, né? Aí eu quero mostrar todos que têm característica de Anvisa. Aí ele me mostra lá para mim, ó. Ele já separa dentro da ferramenta aqui do BI, eu consigo fazer todo esse filtro que eu quiser fazer. Se eu quiser ver pela data de manutenção, eu consigo, da próxima manutenção também. Consigo fazer tudo. Tudo que eu quiser aqui, que eu imaginar aqui, eu consigo ter essa liberdade de fazer. Então eu misturei aqui a parte de inteligência artificial com uma ferramenta de BI onde eu consigo fazer gráfico, consigo fazer tudo que eu quiser fazer aqui, eu consigo tirar o relatório do jeito que eu quiser. O que eu pedi para ele aqui para gerar de relatório, ele gera para mim, né? E depois a gente, se precisar mais de algum campo, a gente vai incluindo alguns campos aqui. Então, por exemplo, assim, precisa de um campo data de compra, né? A gente vai lá, inclui esse campo para vocês lá. A própria inteligência artificial ela já se encarrega depois de fazer mostrar esse campo para vocês, tá bom? Eu acredito que eu consegui passar, não sei. Eu vou pedir opinião. Se tiver mais dúvidas aí, se quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar também. A gente sempre aqui está para melhorias, ok? Obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo sistema aí na parte de inteligência artificial, que a gente está progredindo bastante, tá bom? Obrigado, um abraço.